pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Miriam Lira, ministro aula de Geografia na rede estadual do estado do Acre. Hoje eu vou trazer uma aula para você, aluno da primeira série do ensino médio. Conforme você já deve estar vendo aí no slide, nós vamos falar sobre a nova ordem mundial, ok? Para falar sobre a nova ordem mundial, eu trouxe um pouquinho de contextualização. Quando surgiu esse nome, nova ordem mundial? E o que seria essa nova ordem mundial? Então, a nova ordem mundial, ela surgiu aí no período depois da Guerra Fria. Quem lembra mais ou menos o que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi uma guerra ideológica, foi uma guerra onde não houve um confronto de fato. Não houve armamento, ninguém disparou míssil em ninguém. Foi uma guerra ideológica, aquela guerra de poder, onde um dizia, ó, eu tenho um míssil aqui, não mexe comigo, e o outro, ó, eu tenho um míssil aqui, não mexe comigo. Então, ficou naquela situação. Então, depois da Guerra Fria, o que marcou o fim da Guerra Fria foi a queda do Muro de Berlim, que aconteceu em 1989, e também houve o esfazelamento da União Soviética, que foi em 1991. Aí acabou a Guerra Fria. No período antes da Guerra Fria, como é que o mundo funcionava? Você deve lembrar da palavra bipolarização, ou seja, eram dois sistemas de poder, capitalismo e socialismo. Quem representava o capitalismo? Se você respondeu Estados Unidos, acertou. E quem representava o socialismo? A União Soviética. Então, com o fim da Guerra Fria, queda do Muro de Berlim, esse lance todo aí o mundo deixou de ser bipolar e passou a ser multipolar. Surgiram outros blocos de poder. Os Estados Unidos, mas mesmo assim, os Estados Unidos se tornou a potência que é hoje, por causa do seu poderio bélico. O que seria um poderio bélico? Poder de armamento nuclear, né? Então, além disso, surgiram umas consequências também com o fim da Guerra Fria, que foi o surgimento dos blocos econômicos e das multinacionais. Com essa nova configuração, depois desses fatos históricos, o mundo adquiriu essa nova ordem. O capitalismo, que era a soberania dos Estados Unidos, tornou-se um mundo todo voltado para os Estados Unidos, que era uma potência mundial, ainda é hoje, mas Cuba, China e Coreia do Norte não concordaram com essa supremacia norte-americana. E aí também surgiu a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e se tornou o maior tratado militar internacional. O que a gente entende disso tudo? Acabava-se uma Guerra Fria e mudava-se uma nova configuração. O mundo agora tinha uma nova ordem mundial, onde, mesmo com vários blocos de poder, países com poderios bélicos como Cuba e China, mas aí tinha alguém que se tornou uma potência, alguém que sobressaía diante desses países todos, que eram os Estados Unidos. Mas, por conta disto, né, ele adquiriu alguns inimigos que a gente vai ver mais à frente, porque agora eu quero que vocês visualizem aí as características principais dessa nova ordem mundial, que é essa mudança de poder. Houve o fortalecimento da globalização. Quem não lembra o que é a globalização? A globalização foi a expansão da tecnologia no mundo, foram os avanços tecnológicos, tanto no meio de comunicação, transporte, e isto, com o surgimento da globalização, expandia-se também as multinacionais pelo mundo. Aí você pode dizer multinacionais, eu posso chamar de multinacionais, transnacionais, que são aquelas empresas que têm uma sede no seu país de origem e têm filiais em vários cantos. Eu poderia dar vários exemplos, mas eu não ganho para dar assim comercial para eles, né? Mas vou citar algumas. Nós temos a Honda, a Coca-Cola, que é uma multinacional, a Nestlé, que tem filial em seu país de origem, tem, aliás, a sede em seu país de origem e filiais em vários outros cantos. E também houve a expansão dos blocos econômicos. O que é bloco econômico? É aquela união de países em um único bloco, uma organização. Com que finalidade esses blocos econômicos vieram? Para facilitar a circulação de pessoas e mercadorias dentro desse bloco. Porque quem faz parte, por exemplo, do NAFTA, Mercosul, por exemplo, que é o nosso bloco, ele consegue exportar e importar dentro de países do mesmo bloco com taxas mais baixas, que são chamadas também as taxas de câmbios, né? E tudo isso graças à internet também, que se expandia pelo mundo nesse período aí. Então, a nova ordem mundial veio caracterizando tudo isso, o avanço tecnológico, o poderio dos Estados Unidos e as multinacionais, e cada vez mais, hoje o poder está ligado não só
naquela época era quem tinha armamentos nuclear, quem tinha o poder bélico de armamento. Hoje, quem domina a nova ordem mundial é quem tem uma economia desenvolvida, quem tem poder econômico, poderio econômico. Então não é só os Estados Unidos, a gente pode contar com a China, Cuba e outros países que também têm esse poderio econômico, ok? Nesse período aí, como vocês podem observar no mapa, vamos tentar explorar um pouquinho esse mapa. Houve uma divisão do mundo em norte e sul. Essa divisão, vocês estão vendo essa linhazinha verde, para quem não é daltônico, é verde, né? Tem uma linhazinha aí dividindo norte e sul. Só que essa divisão é uma divisão geoeconômica. Por que ela não pode ser considerada uma divisão geográfica? Porque ela não leva em consideração a linha do Equador, que é o marco zero. Então, como foi que eles decidiram dividir, observando aí o mapa? Eles decidiram fazer o seguinte, os países ricos seriam chamados países do norte e estariam acima dessa linha. E os países pobres seriam chamados países do sul, subdesenvolvido, estariam abaixo dessa linha. Mas se a gente for olhar em relação à linha do Equador, não daria certo, porque observem que a Austrália e a Nova Zelândia, elas estão a sul da linha do Equador. Mas aí, na divisão norte-sul, elas aparecem como a norte, porque são países desenvolvidos. Entenderam por que não foi aceito? Então, até isso aconteceu nesse período, que eles quiseram fazer essa divisão geoeconômica. Então, não é uma divisão geográfica, e sim econômica, tá bom? Nesse período surgiu a multipolaridade, que era o poderio militar, que não era, como eu disse no início, não era mais o poder militar que mandava, e sim o poder econômico, e surgia também a unipolaridade, que reconhecia a supremacia militar norte-americana, lembra que eu falei que ele se tornou uma potência? E no caso da multipolaridade, nesta questão, houve outras novas frentes de poder, que foi o Japão e a União Europeia, seguidos depois pela China. Surgia também aí nessa multipolaridade, vários blocos de poder. Bom, como os Estados Unidos se tornou uma potência, ele adquiriu muitos inimigos. Quem não lembra do atentado 11 de setembro de 2001, né, que foi com o surgimento da organização terrorista chamada Al-Qaeda. Né, eles surgiram aí no período aí que os Estados Unidos se tornavam essa supremacia, e eles não concordavam. Então, houve vários ataques terroristas. Entre esses ataques terroristas, eu vou voltar um pouquinho aqui, antes desses ataques terroristas, a gente pode citar homens-bomba, carro-bomba, essas explosões e ataques, e os Estados Unidos levantou uma verdadeira guerra contra o terror, invadindo aí países afegãos da Afeganistão, em busca de armamento, armas nucleares, essas questões todas. E quem era o líder terrorista da Al-Qaeda? Quem lembra desse nome? Osama Bin Laden, né? Ele foi procurado de todo jeito, vocês conhecem a história, como acabou o fim dele. Ele que mandou os aviões para derrubar as Torres Gêmeas nos Estados Unidos nesse atentado terrorista. Tudo isso pela questão do poder. Como considerações finais, antes de chegar à atividade, eu quero que fique claro para vocês que a nova ordem mundial ela é caracterizada pela unipolarização na área militar e política e pela multipolaridade na economia, mas o que conta mesmo nessa nova ordem mundial é o poder. Não é só a questão de ter armamentos, tá ok? Ficou claro, gente, até aqui? Porque agora eu quero partir para a nossa atividade. Esperemos que dê tempo, vamos para a nossa primeira perguntinha. A primeira pergunta diz, a nova ordem mundial marca uma mudança na estrutura política, econômica, militar e social em nível global. O acontecimento político marca o início dessa ordem mundial o que marcou o início da nova ordem mundial? Letra A, término da Primeira Guerra. B, fim da Guerra Fria. C, começo da Primavera Árabe. D, aumento da xenofobia. Letra E, processo de globalização. Muito bem, olha só, se você tinha marcado a letra B, você acertou. Nós comentamos no início, né? Foi o fim da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, onde acabou a bipolarização, dois blocos de poder, que surgiu aí a nova ordem mundial. Vamos para a segunda questão? A nova ordem mundial é caracterizada por vários polos de poder, ou seja, vários países ou grupos de países que detêm determinado protagonismo em nível mundial, seja no plano político, seja no econômico. Desse modo, a nova ordem mundial é definida, letra A, pela bipolaridade, B, neutralidade, C, homogeneidade, D, multipolaridade
E letra E, unipolaridade. Marcou aí já? Vamos ver se acertou. Parabéns para quem marcou aí multipolaridade. A principal característica da nova ordem mundial é a multipolaridade, ou seja, não há vários centros de poder político e econômico no mundo, ok? Hoje, gente, nós aprendemos sobre a nova ordem mundial. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, você vai encontrar esse conteúdo da aula de hoje aí na plataforma Eduque, conforme está aparecendo aí no link para vocês. Lá também tem outras atividades complementares para vocês praticarem. Eu agradeço de coração vocês terem assistido a minha aula até o final e até a próxima. Um forte abraço a todos e tchau, tchau!